Gottfried Wilhelm Leibniz, bom, ele foi uma daquelas mentes que aparecem pouquíssimas vezes na história. Ele tinha uma ambição, olha, gigantesca. Criar um mapa definitivo de absolutamente toda a existência. Um mapa que explicasse tudo, desde a menor coisinha até o próprio Deus. E o ponto de partida para essa jornada toda é essa pergunta aí. Uma das questões mais profundas e, vamos combinar, mais difíceis da filosofia, formulada pelo próprio Leibniz. Essa pergunta é o motor, sabe? É o que move todo o projeto filosófico dele. E é aqui que a nossa análise começa a ficar interessante, porque ao longo da vida, Leibniz não nos deu só um, mas sim dois mapas bem diferentes da realidade. E o mais curioso é que eles foram escritos com quase 30 anos de diferença. Eles até chegam em conclusões parecidas, mas os caminhos para chegar lá são totalmente diferentes. Certo, então vamos mergulhar no primeiro mapa. Para isso, a gente volta para 1686. Leibniz está com uns 40 anos e sabe como é? Está com aquela energia de quem quer marcar seu nome no mundo intelectual. E a ferramenta dele para isso? O discurso de metafísica. E olha, isso aqui não era um textinho acadêmico para ficar na gaveta, não. Muito pelo contrário, era uma declaração de guerra, no bom sentido, claro. O texto está cheio de alfinetadas a gigantes como Descartes, Spinoza, e Leibniz queria entrar no debate e queria entrar chutando a porta. O próprio Leibniz praticamente nos entrega o segredo para entender esse primeiro mapa. Tudo parte de dois conceitos que são a base de tudo. Primeiro, a ideia de um criador que é absolutamente perfeito. E segundo, a natureza das coisas individuais, o que ele chama de substâncias. A estrutura do discurso é o que a fonte que a gente usou chama de uma descensão. O que isso quer dizer? Basicamente, é um movimento que começa lá no topo, no mais complexo e perfeito, e vai descendo até chegar no mais particular. De cima para baixo. Então, a lógica é essa, saca? Primeiro, a gente assume que existe um Deus perfeito. Se ele é perfeito, tudo que ele cria tem que ser perfeito também, né? A partir daí, se entende que cada coisinha no universo já carrega dentro de si toda a sua história, passado, presente e futuro. E só depois de tudo isso é que a gente chega no mundo físico que a gente vê e toca. Mas a história não acaba aí não. Depois de descer de Deus até o mundo, Leibniz faz o caminho inverso. Ele nos mostra como voltar, numa espécie de ascensão. E isso completa o que a fonte chama de ritmo binário do texto. É uma dança de ida e volta. Nessa segunda parte, a jornada começa com as criaturas que têm razão, os espíritos, e vai subindo de volta para a origem de tudo. O objetivo final é mostrar como tudo se encaixa numa comunidade perfeita e harmoniosa com o Criador, a tal da Cidade de Deus. Agora, vamos dar um salto no tempo. Um belo salto. Quase 30 anos separam o discurso de uma de suas últimas grandes obras, a Monadologia. Agora, Leibniz já não é mais o jovem esquentadinho. Ele é um dos intelectuais mais respeitados da Europa. E a maneira dele explicar o mundo? Essa mudou da água para o vinho. E essa imagem aqui resume tudo de forma brilhante. O discurso, à esquerda, tem esse movimento duplo, né? Desce e sobe, sempre partindo da coisa mais complexa que existe, Deus. Já a monadologia, à direita, faz o caminho oposto. É uma construção linear que começa com a pecinha mais simples de todas e vai montando o universo a partir daí. Mas para construir a realidade de baixo para cima, Leibniz precisava de um tijolo, de uma peça de Lego fundamental. E ele encontrou essa peça num dos conceitos mais famosos de toda a sua filosofia, a mônada. E o que raios é uma mônada? Pensa nela como se fosse um átomo da realidade. Só que não é um átomo de matéria, ele é imaterial. Não tem forma, não tem tamanho, é uma unidade que não dá para dividir e que tem duas qualidades básicas. A percepção, que é a capacidade de espelhar o universo inteiro a partir de um ponto de vista único, e a apetição, que é um impulso, uma vontade interna de mudar. Beleza. Com a mônada como seu tijolo fundamental, Leibniz agora está pronto para apresentar seu segundo mapa. Um mapa que constrói a realidade passo a passo, do mais simples para o mais complexo. Olha só a inversão total. Agora a jornada começa com a mônada, a coisa mais simples. Conforme as mônadas vão se tornando mais complexas, com percepções mais nítidas, elas formam as plantas, os animais e, por fim, os seres humanos. O mundo todo que a gente conhece surge dessa escadinha. E Deus? Bom, Deus agora aparece só lá no final, como a grande razão para esse sistema todo existir e funcionar em perfeita harmonia. Então, no fim das contas, Leibniz tinha dois mapas diferentes para descrever um mesmo mundo. A pergunta que fica é,
Por que essa mudança na estrutura, no ponto de partida, é tão importante assim? A evolução fica escancarada quando a gente olha para os textos em si. O discurso é denso, é uma longa argumentação, totalmente mergulhada nos debates da época. Já a monadologia é super concisa, sistemática, quase um manual de instruções de como montar um universo. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. As ideias centrais de Leibniz, como a harmonia do universo e a perfeição do mundo, não mudaram tanto assim. O que mudou de verdade foi o jeito de apresentar e justificar essas ideias. Ele saiu de um método que começa com a teologia, com Deus, para um que parece muito mais com a ciência, construindo um sistema a partir de princípios básicos. A grande diferença não está no destino, mas sim no caminho que ele escolheu para chegar lá. A jornada de Leibniz, com seus 2 mapas, nos mostra que a maneira como a gente estrutura uma explicação pode ser tão importante quanto a explicação em si. E isso nos deixa com uma última reflexão. Quando a gente tenta entender o mundo, por onde cada um de nós começa? Qual é aquela peça fundamental que sustenta o nosso próprio mapa da realidade?